Oi, gente, tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Babi, em parceria com a Victor, e vamos fazer esse chocotone de pistache? Aqui estamos fazendo a esponja, que é o suco de laranja, o fermento biológico para pães, um pouquinho de farinha de trigo e água. Medidas na descrição do vídeo para vocês. A gente cobre aqui com um paninho ou um plástico filme até ter essa fermentação da esponja. Após 15, 20 minutinhos, tá assim, ó, nossa esponja bem hidratada, ela ganhou volume e tá pronta para receber os demais ingredientes. Aqui eu só tenho gemas separada das claras. As claras a gente não usa. Glucose de milho, tá? Medidas na descrição do vídeo para você. Açúcar refinado e a nossa massa, ela é toda especial, viu? Ela é bem úmida. Aqui eu tenho água, farinha de trigo. E você precisa misturar um pouco aqui, tá? Nessa etapa, que é para o seco descer, né? E aqui eu tenho raspas de limão e raspas de laranja. A laranja é pera e o limão é Tahiti. Você vai deixar eles higienizados por 1 hora dentro do freezer. Depois raspar no ralador ali, tá bom? Para sair só a partinha verde e não sair a parte branca que é amarga. Vai colocar 12 gotinhas de essência de panetone, só se você quiser, porque aqui essas raspas, ela já libera os óleos, né, da casca da laranja, da casca do limão, e é o verdadeiro sabor do chocotone do panetone. Aqui eu misturo muito bem, quando eu vejo que tá tudo bem misturadinho, eu levo na minha batedeira com um gancho para misturar massas, tá bom? E esse gancho vai ficar batendo por aproximadamente 5 minutos em velocidade média. Esse gancho aqui que eu tô mostrando para você. Quando ele desgrudar da lateral do bol da batedeira completamente, que a gente entra com a manteiga. Precisa ser manteiga e precisa ser sem sal, porque o sal a gente coloca só no final, no finalzinho aqui que a massa estiver batendo. Senão você acaba perdendo a mão do sal, tá bom? Aqui, olha, é nesse momentinho que você pode acrescentar a sua manteiga e a pitadinha de sal para dar todo aquele tchan na tua massa. E olha, já acrescentei o sal aqui, a câmera não pegou. E a batedeira tá aqui batendo agora, depois que eu acrescento a manteiga cortada em cubos ponto pomada, eu bato por mais 6 minutinhos. Ela começa a desgrudar totalmente da batedeira e fica nesse ponto véu aqui, olha. É nesse ponto que eu deixo ela descansando agora, o glúten, tá? Por aproximadamente aí 2 horas. Eu cubro, deixo descansando dentro da geladeira. Enquanto isso, eu já vou fazer aqui o nosso brigadeiro de pistache. Coloco aqui os leites condensados. É um brigadeiro ponto de bico de leite condensado. Fica extremamente saboroso. Muito gostoso, muito bom mesmo, viu? Para não ficar muito doce, a gente acrescenta também o creme de leite. E o creme de leite precisa ter exatamente 17% de gordura, que é para a gente não precisar entrar com manteiga aqui no nosso brigadeiro. Pelo menos 17 gramas de gordura já tá ótimo. Não utilize creme culinário para esse recheio, tá? Precisa ser creme de leite. E precisa ser sem o soro. Deixe por 1 hora dentro do congelador. O soro vai separar do creme de leite. Você escorre o soro lá na pia e utiliza só o creme de leite aqui. Aqui agora eu coloquei 1 colher de café dessa pasta saborizante de pistache. Precisa ser essa pasta saborizante, porque além dela dar sabor, ela acrescenta cor. Não pode ser a essência. A gente leva ao fogo, com fogo alto, tá? Panela grossa e fogo alto para fazer esse brigadeiro no ponto de bico. A gente vai rechear o nosso chocotone com esse brigadeiro, então ele não pode estar muito duro, porque além de rechear, a gente também vai fazer a decoração de cima. Enquanto a massa está descansando o glúten na geladeira, o brigadeiro ficou pronto. Aí eu passo aqui para uma travessa e espero esfriar. Não pode trabalhar com esse brigadeiro quente dentro do chocotone, porque senão embatuma. Tudo frio, chocotone frio, recheio frio. Não pode trabalhar com chocotone quente para rechear.
e nem o recheio quente, porque senão embatuma a massa. Não pode trabalhar com nenhum dos dois produtos quentes, tudo em temperatura ambiente, tá? Aqui, olha, em contato aqui com o nosso plástico filme, o brigadeiro tá prontinho aqui para descanso. Enquanto isso, a nossa massa já descansou o glúten na geladeira. Lembrando que a farinha de trigo para fazer panetone e chocotone, ela precisa ser uma farinha de trigo premium, uma farinha de trigo forte. Eu indico aquelas marcas que vem escrito próprio para pães e massas e pizzas, são essas que você tem que usar, tá? Não utilize farinha de trigo para bolo, porque senão fica muito complicado para você chegar no ponto correto de desfiar essa massa. Aqui a nossa massa, ela rendeu 1 quilo, tá? Então, a gente vai dividi-la ao meio e ela vai nos render aí um chocotone de aproximadamente 650 gramas, tá? Você, ó, tá com a massa aqui desgrudando da mão, ela não gruda na mão. Você vai abrir, ela vai fazer 2 bolinhas assim, vai abrir e acrescentar o chocotone, não precisa sovar nem nada, só coloca o chocotone no meio, tá? Faz a bolinha e já passa ele para a própria forminha. Eu tô com forminhas gigantes aqui, mas não se preocupe porque não é para venda. Quando você vai tirar, que é para fotos e tal, que é o meu caso, não tem problema, mas se for para venda tem que ser o tamanho certo. E aqui no forno da Victory, exatamente na assadeira do meio, eu vou colocar os 2 chocotones, que eu fiz uma cruzinha em cima, posso colocar margarina ou manteiga agora ou só no final. E o descanso do nosso chocotone é espetar um palito e deixar ele de cabeça para baixo para ele esfriar redondinho em cima e não murchar. Aqui eu deixo a 175 graus porque é um forno profissional, né? Em forno de casa você pode colocar 180 graus e aqui eu coloco por 45 minutinhos, mas ele fica pronto em 40 minutinhos. No seu forno vai ficar pronto por exatamente 45, 50 minutos, tá? E aqui ele já descansou, tá? Espetei o palito, ele descansou de cabeça para baixo. Ele só esfriou e eu já vim mostrar para você, mas o certo é dar um descanso para ele de pelo menos 3 horas depois que ele esfria para você poder mexer. Eu coloquei todo o recheio dentro de uma manga de confeitar e um bico pitanga, um M da Wilton aqui, olha. Eu vou fazendo rosetas. Agora eu furei, né? Levei a minha manga de confeitar até a metade do chocotone e acrescentei recheio lá dentro, dessa maneira. E venho fazendo rosetas. O recheio está em temperatura ambiente, está muito calor aqui em São Paulo. Quer ele mais firme? Deixa ele por 40 minutinhos lá na tua geladeira que ele já fica mais firme. E assim você vai fazendo rosetas em toda a lateral dessa pitangona que você fez no meio. E aqui são panetones para foto, tá? Chocotones para foto. Então, você vai aí fazendo várias pitanguinhas ao redor. Depois, para finalizar, pode jogar granulado de pistache. Você pode jogar também farinha de pistache para decorar. Ou o pistache torrado em grãos assim, um pouquinho triturado levemente ou em grãos mesmo. Só torrado, tem gente que joga até grãos crus também. Eu prefiro o granulado, que ele é muito mais saboroso. Aí você faz assim nele todo. É interessante que a tua massa tenha algumas gotinhas de chocolate, porque fica muito mais saborosa. Aqui é esse granulado que eu tô usando, que também é no sabor de pistache. Gosto de usar esse granulado de pistache, que eu acho que fica maravilhoso. Espero muito que vocês tenham gostado dessa receita em parceria com a Victory. Agora eu vou cortar esse chocotone aqui, olha, delicioso para vocês verem como ele fica por dentro. Essa massa é muito macia, receita da minha família. E olha que delícia, bem macio, desfia na boca. O que você achou dessa receita? Deixa aí nos comentários que tipo de receita você quer ver mais por aqui. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!